Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo 1, né? Vamos fazer a leitura da mensagem inteira, do capítulo inteiro, né? Mas a nossa meditação será a partir do versículo de número 21. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 1, meditação do capítulo inteiro, leitura do capítulo inteiro e a meditação do versículo 21 a seguir. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Prefácio e saudação. Filipenses, capítulo de número 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As prisões de Paulo contribuem para o proveito do Evangelho. E quero, irmãos, que saibas que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Uns por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Aleluia, Pai, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda
muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Para que a nossa glória aumente por mim, para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela nova ida a vós. Pela minha ida a vós. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Ou seja, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Disse Paulo um pouco mais adiante, né? Aqui no encerramento dos seus livros, das suas cartas, dos seus livros, né? Paulo encerrou a carreira falando desta forma, né? Ou seja, né? Servindo a Cristo, seguindo a Cristo, fazendo a obra de Cristo sem distração alguma, sem dar brecha para que alguém pudesse apontar o dedo nele e acusá-lo, né, de não fazer com sinceridade a obra de Deus, com perseverança, com humildade, né, como recomenda aqui, né, esse texto aqui dessa passagem, né, recomenda com exortar na perseverança, né, fazendo a obra de Deus com toda a perseverança, fazendo a obra de Deus, né, com todo o amor possível e imaginário, ou imagináveis, né, e com toda a humildade e com toda a santidade, né, em todas essas coisas, né, se entregando ao máximo, né, fazendo a obra de Cristo, fazendo a obra de Deus, levando o Evangelho de Cristo, né, percorrendo, né, percorrendo aldeias, né, vilas, vilarejos, cidades, né, aldeias, zona rural, né, por todos os lugares, cumprindo isso em todos os lugares e usando com afinco, né, o Evangelho de Cristo. Fazendo com afinco, se entregando integralmente, né? Se integrando integralmente à obra de Deus com perseverança, com amor fraternal, com humildade e com santidade, né? É disso que Paulo está falando e eu fico maravilhado de ver, de ouvir, né, essas coisas todas, né? E o Senhor tem nos dado graça para que nós possamos, né, andar nas mesmas pisadas. Eu falo muito isso, irmãos. Eu aceitei Jesus já aos 45 anos de idade, né? Aceitei Jesus já aos 45 anos de idade. E como eu gostaria de ter tido aceitado Jesus com 20. Como eu gostaria, né? Quão grandes mais coisas eu teria feito para com Deus, na obra de Deus, cumprindo o ídolo de Jesus,
Mas eu resisti firme, né, como muitos que resistem hoje, né, até os 45. Né? Mas não adianta, irmãos, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos elege, quando Deus nos capacita, quando Deus nos impulsiona, né, tudo isso, né, o Senhor nos faz em obediência à santa palavra de Deus, no cumprimento de Jesus, por amor a Cristo. Porque foi Ele quem derramou o seu sangue na cruz do Calvário para salvar a minha vida, para salvar a sua vida, para salvar as nossas vidas. Foi Jesus. Né? Aleluia, Pai. Então, por isso eu procuro me empenhar ao máximo, me entregando a Cristo de corpo, alma e espírito, com toda a sinceridade do meu coração. Eu falo muito isto. Jesus nos capacita, Ele nos entrega, né, pela nossa sinceridade dos nossos corações. A nossa sinceridade manda para que o Senhor possa dizer, né, com esse eu posso contar, porque eu sei que Ele vai me obedecer. Eu sei que Ele vai fazer a minha vontade. Eu sei que Ele vai fazer tudo o melhor que Ele puder fazer, por amor do Evangelho, por amor da minha palavra, por amor de mim, né, e por amor da sua própria alma. Eu sei que este fará. Né? Então, de modo que eu fico maravilhado dessa maneira. Né? Versículo 21 a seguir está escrito o seguinte: aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Paulo fecha dizendo, vou pegar 2 versículos atrás, porque faz parte do contexto. Porque sei que disso me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança. Né? Paulo não só sentia isto, ele não só sentia desta maneira, mas ele tinha esperança de que seria desta maneira. Né? Ele via, o Senhor mostrava, ele percebia, ele sentia, né? E tinha esperança de que tudo isso seria aperfeiçoado na vida de cada irmão, né? Porque ele tinha passado para cada irmão que era considerado discípulo de Paulo. Ele tinha passado o Evangelho de Cristo com toda sinceridade, com toda perseverança, né? Com todo o amor e com toda a humildade. Duro nas palavras, mas o amor transbordava no seu coração por Cristo Jesus, por aquelas pessoas todas que por Ele era ensinada. E eu dizia, instantes atrás, né, de que comigo também foi desta maneira. Né? Após os 45 anos que eu aceitei Jesus, eu falo muito isso. Eu aprendi de Jesus com o missionário Davi Miranda, nosso querido e amado irmão, saudoso missionário Davi Miranda. Né? O nome de registro é Davi Martins de Miranda. Né? Então, nosso saudoso missionário Davi Miranda, eu aprendi de Jesus Cristo com ele. Né? Foi pela Deus e Amor que eu aceitei Jesus. Né? Na oração do Calvário, oração das 18 horas. Foi nesta oração que eu aceitei Jesus na minha casa. Depois compareci na igreja para poder confirmar, para a confirmação, porque é necessário, diante dos irmãos na igreja, e ali estava no altar nosso querido e amado irmão, presbítero Genaro Luiz Silva, que era na época o dirigente do Campo de Passos, né, com 16 igrejas. Né? Ele era a autoridade máxima em Passos e em todo o campo do qual eu dirigia. Campo muito grande, enorme. Né? Passos, Piuí, né? Passos era central, mas tinha todo esse entorno de Passos aqui, né? Todas as cidades, né? De Passos até Paraíso, né? No sentido sul, e de Passos até Piuí no sentido oeste. Né? Então, de modo que era ele que era o dirigente do campo. Né? E depois de algumas vezes comparecendo na igreja, né, eu sabia que eu precisava me entregar a Cristo. Eu precisava confirmar na igreja, diante da igreja, porque a igreja é nossa testemunha. Né? Nós precisamos, todos quando aceitarem Jesus em casa, né, com as nossas orações, né,
é preciso, é necessário comparecer à igreja para você, diante dos irmãos. Os irmãos são nossa testemunha, né? Ao entregarmos, né? Então ali eu confirmei. A mesma hora, após na hora do apelo, no encerramento do culto, eu fui à frente, né? E confirmei com o presbítero e esperei na beira do altar para dizer, né, que eu tinha aceitado Jesus em casa, mas que eu precisava confirmar, e ali estava eu confirmando. Louvado seja Deus, né? 10 de dezembro de 1999, né? Aqui estou eu, louvado seja Deus, né? Então eu fico maravilhado, porque o evangelho genuíno é verdadeiro pregado, ele nos faz render aos pés de Cristo, né? Porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, pela vida, seja pela morte, né? Porque Paulo, irmãos, ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo, né? Os irmãos contemplavam, via, e Paulo era todo marcado, né? Por apedrejamento que sofreu, por chicoteamento que sofreu, por naufrágio que sofreu, né? Eu até creio que o naufrágio não deixou marcas no seu corpo físico mortal, mas os apedrejamentos sim, com certeza muitas marcas, né? As surras que ele tomou, com toda certeza, né? 40 chibatadas muitas vezes, e era tão covarde, né? Aqueles que o achibatavam nas praças públicas, né? Que ninguém podia tomar mais de 40 chibatadas, né? Porque ninguém suportava. Tinha muitos que morriam antes de chegar nas 40. Então era lei, podia só dar no máximo 40. E eles tinha tanta raiva de Paulo, tanto ódio de Paulo, as autoridades daquela época por onde Paulo passava e pregavam, porque Paulo era muito eloquente. Paulo não tinha como, né? Ele abria a boca e começava a falar, fogo do céu caía, as pessoas se convertiam mesmo, né? Então o povo tinha tanto ódio de Paulo, né, que quando ele era determinado para apanhar na praça pública de chicotada, eles davam 39 e parava, porque daí depois podia começar de novo, porque não tinha chegado às 40, né? Tudo covarde, lei perversa, né? Povo pervertido, né? Mas assim era feito com ele, e Deus sustentou ele vivo, né? Então ele tinha o corpo todo marcado de tanto sofrimento pelo Evangelho de Cristo. Eles faziam isso para ver se ele desistia, para ver se ele parava, mas aí Deus dava mais graça para ele ainda, porque não tinha como. Porque Deus, assim, Jesus o colocou, o levantou, né? E o capacitou para que fosse dessa forma, né? E Paulo continua dizendo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, se eu ficar aqui pregando o Evangelho de Cristo, né, eu continuarei tendo a graça de Cristo, as almas continuarão sendo salvas, né? Porque o Senhor me ungiu para que assim fosse e assim eu sou, né? Não tem como isso ser mudado, porque quem me deu isto foi Jesus Cristo, né? O dono da vida, né? E se eu morrer, para mim é ganho, porque se eu ficar aqui o povo continuará sendo convertido. Se eu morrer, eu vou morar com Cristo, que isto é ainda muito melhor, dizia Paulo, né? E ninguém tem dúvida disso. Nenhum crente salvo tem dúvida disso, que partindo para Cristo terá gozo, descanso e a vida eterna abundante da forma que o Senhor nos prometeu, e assim será, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E Paulo continua, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Né? Ele dizia, né? Porque se eu ficar aqui, eu continuarei ganhando almas para Cristo, as pessoas continuam sendo convertidas, é realmente uma coisa extraordinária. Porque
porque este é o ir de Jesus. É pregar o evangelho de Cristo para as almas aceitarem a Jesus, se converterem. E o morrer, para mim é ganho, porque eu vou partir com Cristo. E Paulo fala, né? Mas o viver na carne é fruto da minha obra, eu não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Porque Paulo amava os irmãos e estava com saúde, com todo o vigor, com toda a graça, para continuar defendendo os irmãos das garras e grilhões de Satanás. Ele sabia que podia defendê-los, ficando na carne. Por isso ele dizia que estava em grande aperto. Ele não sabia então o que deveria escolher. Se era ficar na carne, continuar defendendo os irmãos, ganhando alma para Jesus, ou se era partir e ir embora para ficar com Cristo e descansar de uma vez por todas. É um dilema, né, irmãos? Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus.